Olá Crazies, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que é então 5 livros na área do feminismo, sejam livros mais teóricos, livros que eu acho que falam indiretamente sobre o feminismo. Pronto, coisas para vocês se interessarem então por este assunto, uma vez que é um dos meus assuntos preferidos de ler ao nível de não ficção, e eu acho que é um assunto essencial na vida de toda a gente e que toda a gente devia saber o que é que o feminismo é e praticar o feminismo no seu dia-a-dia, e por isso eu queria vir aqui dar sugestões. Portanto, subscrevam, metam like e comentem se já leram algum destes livros, se têm interesse, mais livros que possamos adicionar aqui à lista. Eu tenho outros livros que eu ainda não li, portanto não vos vou aqui recomendar, mas se vocês conhecerem, eu estou aberta a novas sugestões. É bom nós abrirmos as nossas portas e termos alguém que nos explique as coisas e nos abra a cabeça para novos mundos. E eu acho que é um bocadinho isso que eu queria vir aqui fazer, de uma forma muito simples, porque acho que o conceito de feminismo já é muito conhecido neste momento em que estamos, portanto é um conceito que significa igualdade perante todos os sexos e géneros e todas as pessoas, no geral. É um conceito que ainda não está presente na totalidade da nossa sociedade. Infelizmente há muitas coisas que existem que ainda podemos fazer e as quais existe uma desigualdade muito acrescida, nomeadamente por parte de homens para mulheres, aqui falando de uma forma heteronormativa, porque estamos a falar só de homens e mulheres. Pronto, eu vou-me focar em ser um bocadinho heteronormativa, apenas para simplificar o conceito do vídeo, apesar de não acreditar nisso, porque eu acho que cada pessoa sente aquilo que é e sabe aquilo que é. Portanto, não precisamos de pôr um filtro, não precisamos de pôr um nome para definir. Porque muita gente tem esta noção que o feminismo é apenas para apoiar mulheres, mas feminismo seria a superioridade das mulheres. Feminismo é a igualdade entre homens, mulheres e aquilo que eu já vos disse. A desigualdade esteve praticamente sempre presente por parte dos homens para as mulheres, portanto as mulheres é que sofreram sempre a maior parte das coisas más, mas a verdade é que o machismo tem impacto nos homens também e eu acho que muitos deles não têm essa noção. E, portanto, eu queria deixar aqui uma semente. Tem sido uma aventura descobrir aqui o feminismo, as particularidades do feminismo, abordar esse assunto com as pessoas que eu conheço. O mais importante aqui é vocês criarem uma semente na mente das pessoas com quem vocês conversam e não tomarem tudo como agressivo, porque a outra pessoa às vezes não está pronta para vos ouvir ou não está a aceitar aquilo que vocês estão a dizer. Portanto, mais importante que às vezes discutirmos, que estarmos a ser agressivos, porque aquela pessoa está a dizer uma coisa que nós não concordamos e que vai contra os nossos valores, é nós percebermos com quem estamos a falar e percebermos que não vale a pena estarmos a discutir porque não vamos mudar aquela pessoa naquele momento. Mas se nós podemos criar uma semente, se podemos deixar qualquer coisa do tipo, olha, mas porquê é que achas que isto é assim? Porquê é que achas que isto acontece assim? Porquê é que achas que dizes isso dessa forma? Ou porquê é que achas que determinada coisa acontece? E dizes simplesmente isso, é muito mais frutífero e leva a muito mais as pessoas crescerem, e é o que eu tenho visto à minha volta nestes anos todos, do que às vezes discutirmos e agarrarmos ali à nossa ideia sem termos esta flexibilidade de pensamento. Vamos lá passar aos livros. Os livros que eu vos trago aqui, então eu vou começar pelo primeiro livro que eu comprei de feminismo. Todos devemos ser feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro super pequeno e é um livro que vos dá uma introdução muito simples do que é o feminismo. A partir de uma história que a própria autora passou, acaba por vos dar a base das bases do que é o feminismo. Portanto, um bocadinho aquilo que eu já vos expliquei, mas através de uma história. É super fácil de ler, acaba por ter um conto que aborda também aqui já algumas partes do feminismo que já são tipo as raízes, mas de uma forma super simplista, porque aquilo que ela está a contar é uma história dela. Portanto, vocês leem isto e vocês vão se identificar ou vão perceber o que é o feminismo a partir de uma história simples. Quem não sabe, muitos livros da Virginia Woolf são livros feministas, sendo que o feminismo passou por diversas fases. Teve a fase em que o feminismo era praticado maioritariamente por mulheres com algum nível mais avançado ao nível de riqueza, porque era aquelas que podiam ter um bocadinho de maior dose de escolha, e depois começou a abranger todas as outras mulheres. Cada fase do feminismo, cada era, tem defeitos porque não abrange
tudo aquilo que é suposto abranger, mas isso faz parte do crescimento, faz parte da evolução e, portanto, ao longo do tempo passámos de abranger apenas mulheres brancas ricas para abranger mulheres brancas, negras, todas as etnias, pobres, ricas, toda a gente. E eu acho que isso é muito importante e é muito giro de ver. Pronto, muitos livros da Virginia Woolf são dessa primeira fase e são livros feministas. O livro dela que é mais feminista, sendo também uma história que ela conta, é este que eu li em inglês, A Room of One's Own. Em português é Um Quarto Só Seu. E basicamente este livro fala exatamente aquilo que é o título, de uma mulher ter um quarto, uma casa que é sua, porque as mulheres não podiam ter uma propriedade sua, só podiam ter uma propriedade se a propriedade fosse comprada pelo marido e aí era sua por casamento. Mas elas poderem comprar um quarto com o dinheiro delas, que nem a maior parte delas nem sequer tinham o dinheiro delas, não é? Porque aquilo que lhes era incutido era que dependessem do marido para tudo, e elas eram as cuidadoras da casa, portanto acabavam por nem sequer ter dinheiro seu, portanto todas as atividades que vocês possam pensar ao nível de profissões, era praticamente tudo negado, porque iria incutir na mulher que ela tivesse uma profissão para si e ganhasse o seu dinheiro. Portanto, aquilo que o machismo não quer. O que o machismo quer é que nós dependemos dos homens para tudo. Para pagar, para viver, para existir, para tomar decisões. Pronto, um bocadinho por aí. Este livro pega na simples ideia de que uma mulher não podia ter uma propriedade sua. Acaba por conseguir então um quarto dela, porque é assim, no século passado, no final do século, acabou por surgir a necessidade, muitas mulheres já se estavam a tornar escritoras, muito lentamente, não são muitas, atenção, são algumas, e portanto, como elas já acabavam por escrever, já tinham o seu dinheiro, algumas já foram conseguindo, e portanto isso foi passando para o século que veio a seguir, e acaba por ser então onde se passa este livro, e onde ela faz então esta redação de como é conseguir um quarto para si, basicamente. Eu aconselho a ler em português, se o vosso inglês não for muito bom, porque este inglês eu demorei muito tempo a ler. É um inglês clássico, é um inglês típico de Inglaterra e por isso aconselho-vos mesmo muito a ler em português, se o vosso inglês não for mesmo tipo excelente. Depois, trago-vos então aqui provavelmente o livro que foi o meu favorito agora em termos teóricos de feminismo, que é a Teoria do King Kong, da Virginia Despentes. Este livro é então de Orfeu. Orfeu Negro tem imensos livros de feminismo, racismo, portanto se vocês quiserem procurar livros neste tipo de assuntos, Orfeu é provavelmente das melhores editoras que tem deste tipo de assuntos, mas já é dos anos 2000 e é um livro que é a coisa mais direta que vocês alguma vez vão ler na vida. E fala sobre diversos assuntos, a prostituição, o desejo da mulher, o ser mulher na sociedade, o que é que isso implica, o que é que ainda temos que mudar, mas de uma perspectiva super direta. E diz exatamente aquilo que todas nós pensamos e que é a verdade, é que o machismo incute nas mulheres, nós temos que ser tudo e nada. Se vocês repararem no vosso dia-a-dia, a mulher tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado, mas nada é perfeito. Pegando neste assunto, eu não sei se vocês já viram o filme da Barbie, mas o filme da Barbie acho que é capaz de ser o meu favorito do ano porque ele fala exatamente disto. Fala exatamente do problema que é ser mulher e ter que lidar com os estereótipos todos que te são criados, quando na verdade nenhum é sequer realista ou perto disso, porque incutem-te a ideia que tens que fazer milhares de coisas ou tens que ser isto e tens que ser aquilo, quando na verdade não é realista, não é verdade e cada pessoa, cada mulher deve ser aquilo que deseja ser, por si, não porque outra pessoa lhe está a dizer que tem que ser assado, mas a verdade é que interiormente e infelizmente todas nós ainda, sem querer, ainda tentamos fazer esse agradar ao homem ou a outra pessoa. E claro que isso tem vindo cada vez mais a ser contrariado, mas este livro mostra exatamente isso, porque eu vou-vos dar um exemplo, aquela questão de que ou a mulher não fala, é calada, não faz nada, ou a mulher fala demais, é histérica, é isto, é aquilo. Por exemplo, esse é um dos exemplos mais conhecidos. Ou então o facto é demasiado magra, não serve para nada.
é gorda, é isto, é aquilo. Percebem? É isso que eu vos estou a dizer, que é irrealista e é uma das coisas mais visíveis do machismo, é o quão estúpido e o quão 8 ou 80 isto é. E este livro fala muito disso, é provavelmente o meu livro favorito que eu vos vou mostrar aqui. Eu li isto tipo num dia e tem uma leitura super fácil, portanto eu aconselho-vos muito. E vou-vos falar primeiro então daqui da Gorda, da Isabel Figueiredo. Foi um dos meus livros favoritos, não foi do ano passado, foi de 2021. É um livro que eu dei 5 estrelas, é da Leia, e este livro é lindíssimo. Este livro é falar da vida de uma mulher, com os problemas de ser mulher numa sociedade machista, sendo um romance. E fala sobre relações e o quão difícil é manter uma relação, o difícil que é ser uma mulher, o difícil que é estar e ser uma mulher que não tem um corpo ideal. E eu aconselho mesmo muito este livro porque é um livro que vos dá uma introdução às ideias do feminismo a partir de uma história. De todos, se vocês quiserem ler um livro feminista que não é um livro teórico, que é um romance, este é o que eu aconselho. É muito, muito bonito a escrita, é uma escrita lindíssima, eu adorei a escrita desta autora, ela lançou um livro há pouco tempo e eu estou ansiosa para ler. É um romance, imaginem, com um plot lento, estão a ver, vai-se desenvolvendo, mas é muito interessante e, portanto, se vocês quiserem, eu aconselho este. Por fim, como eu acabei de ler este livro há pouco tempo, eu achei que o devia pôr aqui também, que é Manual para Mulheres de Limpeza, da Lúcia Berlim. Este livro é também, assim, uma espécie de autobiografia, contos, histórias desta autora. Pelas histórias que ela remete, são histórias passadas entre o México e os Estados Unidos. Muitas das histórias são focadas em mulheres e focadas nos problemas de mulheres no século passado nos Estados Unidos e no México. Fala sobre drogas, violência, aborto, sonhos, tudo o que vocês possam pensar. Este livro não é um livro feminista, mas sem o ser. É um livro que discretamente vos introduz àquilo que eram os problemas das mulheres e vos chama à realidade e vos diz isto é um problema, e muitos dos problemas que são aqui referidos ainda hoje são problemas que podem estar um bocadinho mais melhorados, mas que não estão resolvidos. E eu gostei muito deste livro por isso. É uma leitura lenta, se vocês não estiverem habituados como eu não estava, nem estou a ler contos, mas eu acho que é uma leitura muito gira para que eu também vos queria apresentar neste contexto. Espero muito que tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre este assunto, eu estou disponível para responder às vossas dúvidas, para responder aos vossos comentários, para vos mostrar mais livros, se bem que eu agora das próximas leituras tenho que ler mais livros que eu entretanto comprei, porque eu comprei o Segundo Sexo, parte 1 e 2 da Simone de Beauvoir, que é a Teoria Feminista, e outro que é As Mulheres Invisíveis, da Caroline Pérez, que esse livro é um livro que eu acho que vou gostar muito porque tem muita estatística, mas esses livros ainda não dei, portanto não sei dar feedback, mas deixo aqui como ideias, para o caso vocês também ficarem interessados. Espero muito que tenham gostado, até à próxima, Crazies, muitos beijinhos.